Ana Carolina Gaspar, a sua advogada especialista em direito médico, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Saúde Legal. E hoje, os convidados são um casal muito querido e que não são aqui de São Paulo, eles são de Mogi Guaçu, da Clínica Excelenza. É com muito prazer que apresento a doutora Stephanie Prata e o doutor Guilherme Zanco. Oi, Ana, muito obrigada pelo convite, a gente está muito feliz em poder participar aqui desse podcast. Eu que agradeço. Obrigado, Ana. Prazer aí bater esse papo com você hoje. Imagina, eu que agradeço por terem aceito o nosso convite. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a cirurgia bucomaxilofacial, né, com esse caráter mais funcional, como que a gente une isso com a área da estética também, com a parte da cirurgia plástica. Então aqui, pessoal, a doutora Stephanie, ela é cirurgiã bucomaxilofacial e o doutor Guilherme é cirurgião plástico e como casal, eles atuam na Clínica Excelenza integrando, na verdade, esses dois tipos de procedimento. Isso então vou mesmo. começar perguntando para vocês um pouquinho da trajetória. Doutora Stephanie, conta para nós como que você escolheu a área da cirurgia bucomaxilofacial, como foi essa escolha e o porquê. A área da bucomaxilo foi uma área que sempre me encantou, né, desde da parte da graduação. É uma área que, como mesmo você disse, é uma área que a gente atua em muitos procedimentos funcionais, né, de restabelecer a saúde do paciente como um todo, mas, em particular, alguns procedimentos a gente consegue trabalhar junto com o benefício estético, né? Então, hoje, na minha área, meu carro-chefe de procedimentos é a cirurgia ortognática, como por exemplo, e é uma cirurgia que eu até brinco com meus pacientes, uma cirurgia encantadora, né? Porque é uma cirurgia funcional e ela tem esse caráter estético muito importante, não só na saúde do paciente, mas na qualidade de vida, na confiança que esse paciente adquire. Então, foi por essas razões, né, dentre outras, né, de ter o convívio em âmbito hospitalar, gosto muito, que eu defini realmente por me aprofundar e realmente me inteirar como toda na área de cirurgia bucomaxilofacial. Muito legal saber um pouquinho mais da sua trajetória, doutora. E como Obrigada. você mesmo disse, é muito bom poder unir o útil ao agradável. Com certeza. Que é unir essa parte funcional, mas tendo um benefício estético, por que não? Por que não? Oferecer essa transformação para o paciente. É isso. E doutor Guilherme Zanco, da sua parte como cirurgião plástico, como foi a escolha por essa área de atuação? Como foi a sua trajetória e por que você a escolheu? Bom, legal. Eu sempre quis fazer cirurgia, então cirurgia geral já era desde a faculdade o meu objetivo. Entrei na residência de cirurgia geral aqui em São Paulo e tomei gosto pelas áreas de cirurgia gastrocirurgia, urologia e dia a dia nós íamos acompanhando as cirurgias plásticas e alguns pós-operatórios de cirurgias bariátricas que eram realizadas no mesmo serviço. Então a paciente realizava a cirurgia bariátrica, 2 anos depois, após ter a perda de peso, ela faria a cirurgia plástica no mesmo serviço. E isso foi me chamando a atenção, foi abrindo um novo caminho. Doutora Elci Claire, Elci, se estiver ouvindo isso aqui, agradeço muito, que foi uma das primeiras aí a abrir as portas para mim na cirurgia plástica com relação a auxílios, a me explicar, a me ensinar. E ali eu tomei gosto e parti para essa área, depois fiz a residência na Sobrapar em Campinas, sou muito agradecido também a todos, ali tive uma excelente formação. Recebi alguns prêmios de melhores trabalhos científicos de congresso durante dos 3 anos e um deles o melhor trabalho que me premiou no curso nos Estados Unidos e foi muito gratificante para mim, para minha formação, para o meu aprendizado, para minha evolução. E aí sim, né, no final da década aí de 2020 eu formei e aí voltamos para minha cidade natal, que é Mogi Guaçu, e aí sim abrimos a Clínica Excelenza e estamos até hoje aí. Uma história curta, porém cheia aí de pacientes, cheia de histórias aí para contar já. São 5 anos de clínica e a gente só tem a agradecer realmente pela trajetória que a gente vem cumprindo, assim, vem caminhando, trilhando. Que bacana. É de passo em passo, né, que se constrói uma clínica cada vez mais cheia de pacientes. Exato. Mas foi resultado, na verdade, a gente sempre fala que foi resultado de muito esforço nosso, né?
de muita dedicação, de muitos anos de estudo, para realmente a gente fornecer isso para os nossos pacientes, e a gente está tendo esse retorno. Essa qualidade, né, no atendimento, essa qualidade nos resultados, sejam eles estéticos, sejam eles funcionais. Sim. Afinal, o paciente ele só volta e indica novas pessoas se ele gostou. Sim, É por com isso certeza. que a clínica tem sucesso e cada dia vai ter mais. E Deus contando quiser. um pouquinho sobre a clínica, sobre a tratativa com os pacientes, o dia a dia, vamos conversar um pouquinho sobre expectativas. Sim. Quando o paciente chega para vocês, eles chegam com alguma queixa específica, algo que seja mais recorrente? Eles chegam com expectativas já pensadas, digamos assim, com fotos, mostrando o Instagram? Como funciona essa parte de gerenciar as expectativas quando o paciente chega na clínica, seja da parte funcional, seja da parte estética com a cirurgia plástica? Como que funciona? Isso é muito comum, realmente. A gente recebe muitos pacientes com algumas expectativas e isso é muito conversado, tanto da minha área quanto da área do Guilherme. É muito conversado e explicado para o paciente, né? Então, a gente recebe paciente que às vezes chega com foto de algum ator, né? Ator ou atriz, né? E a gente realmente, todo procedimento tem suas limitações. E a gente explica isso para o paciente, né? Do que a gente vai conseguir ajudar e qual a nossa área que vai beneficiar ele. É muito comum também o paciente já vir com uma expectativa de realizar um procedimento e na avaliação a gente conversar com ele sobre que aquele procedimento não vai ser legal, que a gente vai fazer outro que vai trazer mais benefícios a ele. Então, isso é muito explicado e por isso que a gente fala muito dessa importância de conhecer o paciente, mesma coisa que a gente está tendo esse bate-papo aqui, a gente tem um bate-papo com o nosso paciente, para a gente conhecer melhor, entender a expectativa dele, o que realmente incomoda ele, né? Porque às vezes eu posso indicar um procedimento para ele que não é o que ele vai querer, né? Então, é muito importante a gente ter essa interação, esse contato realmente, para a gente conseguir delinear melhor qual que é a melhor forma de tratamento para ele. Então, isso é muito conversado. Então, nossos pacientes, a gente nunca pode dizer 100%, mas praticamente 100% são muito entendidos e estão sempre muito bem informados do que vai ser feito e sempre saem satisfeitos com o que aquilo a gente propõe. Estão sempre esclarecidos, Esclarecidos, né? exatamente, esclarecidos. Exato. Então, eu tenho uma consulta muito de um tempo prolongado justamente para isso. Quem passou em consulta comigo já sabe. Sim. Esse tempo é dedicado a explicar, ouvir o paciente, entender a paciente e aí explicar o que a gente propõe. E não é uma, são 2, 3, 4 consultas, quantas sejam necessárias para que esteja tudo esclarecido até o dia da cirurgia. Então, o paciente ele vai esclarecidíssimo, tanto verbalmente, presencialmente, quanto em termos oficiais, tá tudo bonitinho, tudo explicado. Porque se o paciente vai com alguma dúvida ou faltando alguma informação, isso não é legal, nem para o paciente, nem para o médico. Então, é muito comum pacientes que vêm na nossa clínica de indicação. Minha amiga fez com você, minha prima fez com você. Sim. Mas muitos dos casos, você não é igual à sua amiga e você não é igual ao seu primo. Vocês são diferentes, vocês são de raças, cores, etnias diferentes. Então, você é um pouco mais obesa, outra é um pouquinho mais magra, ou você é alta, outra é um pouquinho mais baixa. Então, são indicações totalmente diferentes. Né? A mesma lipo não é para você que foi para ela, a mesma prótese não é para você que foi para ela, e assim por diante. Nós vamos explicando para que o paciente tenha essa... Às vezes é um pouco difícil, realmente, tá? Claro. Tem alguns pacientes que são um pouco mais difícil de entender e a gente precisa explicar de um jeitinho ou de outro. Alguns já chegam bem esclarecidos. Doutor, eu sei que minha pele não é boa. Doutor, eu sei que eu não estou no peso ideal. Doutor... E aí entendem que nós temos processos diferentes. Tem gente que já chega pronto para a cirurgia. Tem gente que precisa passar por um processo multidisciplinar na clínica que nós temos, que é avaliação com exames, nutricionista, fazer uma avaliação de bioimpedância, fazer uma reposição de nutrientes e vitaminas, se for o caso necessário, esperar um tempo para perder um peso. Então, tudo isso é preparado na clínica para que o paciente chegue pronto no dia da cirurgia.
Então isso é difícil explicar, porque às vezes, doutor, eu tirei férias mês que vem, eu quero operar, e aí não tá com os exames legais, tá acima do peso, não tá, e aí a gente tem que postergar isso. E é muito chato, porque ela já tirou férias, ela se programou. Sim. Então, tudo isso, e aí já aconteceu? Sim, eu vou postergar. E ela vai entender que é pro bem dela. Pela segurança. Segurança dela, em primeiro lugar, minha também, né? Segurança de saúde e segurança de resultado. Eu sempre falo. Segurança e saúde em primeiro, segundo, terceiro, em milésimo lugar. Mas o segurança do resultado também. Porque eu sei que não vai ficar bom fazendo hoje. Sim. Vai ficar melhor fazendo depois. Aí que eu ganho a paciente também. Sim. Porque é claro que ela precisa sair bem, saudável e feliz e contente com o resultado. Com certeza. E se tratando um pouco, agora puxando um pouco mais desse assunto, né, de o paciente ter essa expectativa do time de fazer a cirurgia, né? Então, eu tenho muito disso, ainda falando um pouco da ortognática, né? Então, o paciente, às vezes, ele chega e fala assim, eu quero fazer ortognática daqui 2 semanas. E exige muitas vezes um preparo para se fazer a cirurgia de tratamento também. Não mesmo, só né? um preparo da parte que o Guilherme falou, que a gente também faz em todos os nossos pacientes de cirurgia bucomaxilofacial. A gente faz esse acompanhamento nutricional, a gente faz esse acompanhamento de exames da avaliação geral desse paciente. Isso também é feito dos pacientes de cirurgia bucomaxilofacial. Mas em se tratando da ortognática em específico, a gente faz o preparo ortodôntico também. E isso exige um tempo. Então, muitas vezes esse paciente, ele fica um pouco com a expectativa frustrada, porque a gente fala, agora não dá pra fazer, vai ter que esperar, mas justamente por isso. E a gente fala, a gente vai esperar, porque a gente vai esperar pra trazer o resultado melhor pra você. Então, o paciente, ele acaba depois entendendo isso e realmente se torna um processo muito mais tranquilo e mais fácil. Muitas vezes a pessoa, como você falou, não vai preparada e acaba sendo um balde de água fria, né? Sim, pra ela. Sim. Principalmente na cirurgia plástica, o que acontece muito é de o paciente achar que a cirurgia plástica é um milagre, né? Isso. É uma transformação de vida? De fato é. Com certeza. Mas ela exige tantos cuidados, né? Pré-operatórios do próprio paciente, então de mudar de estilo de vida, Sim. de passar a cuidar da alimentação, de ter uma rotina de exercícios físicos que seja saudável, de ter essa avaliação, de ver qual é a indicação, algo que eu vejo que é muito comum entre os cirurgiões que tanto trabalham, né, como plásticos, mas aqueles como você, doutora, que resvalam, querendo ou não, na área da estética, né, por Sim. mais que atuem na área do funcional, ainda assim acaba tendo um pezinho ali na estética. Sim, com certeza. Os pacientes, eles acompanham hoje em dia muitos influenciadores, muitas pessoas que postam dia e noite a rotina delas, Sim. como se fossem médicos, como se fossem cirurgiões, como Sim. se fossem profissionais da área. Sim. E essas pessoas contam as suas próprias indicações cirúrgicas, né? E a pessoa vê aquilo e tem o sonho de fazer uma ortognática, tem o sonho de fazer uma lipo, e ela passa a acreditar que não. Se essa pessoa aqui fez a lipo HD da Virgínia, eu também vou fazer e vai ficar bom. É isso que eu preciso. Agora eu só preciso juntar o dinheiro e fazer. E passar no médico. E aí sim, a pessoa se programa com as férias, se programa no financeiro e esquece de que ela não fez o principal. Foi passar em consulta e ver se aquilo era realmente pra ela, né? Então tem muito paciente que às vezes vai na consulta, doutora até me confirme se eu estiver errada, mas fala, eu quero fazer uma lipo, porque eu preciso lipar aqui, que eu tô um pouquinho gordinho. E às vezes você avaliando, você vai ver, olha, dá pra fazer a lipo, mas assim, não é só isso. Talvez você tenha uma diástase, precisa de uma abdominoplastia, senão não vai ficar tão bom igual você tá imaginando que vai ficar só com uma lipo. Exato. E a pessoa não tá preparada pra receber Pra aquela ouvir informação. isso. Pra ouvir Isso é isso. frequente. É E, frequente. e a internet, hoje em dia, ela veio, obviamente, para ajudar muito, mas ela veio também para complicar um pouco mais essa vida em determinadas situações, né? Porque hoje em dia a informação é muito fácil acesso e nem toda informação é uma informação verdadeira. Então, a gente tem que saber lidar muito com isso e saber falar para os nossos pacientes isso de uma forma delicada, né? De uma forma que eles entendam e que eles compreendam que a melhor solução é você realmente procurar o profissional indicado para realizar aquilo e a partir daí traçar a sua linha de tratamento, não indicar por blogueiros, né? E eu sou muito sincero, né? Eu falo a verdade na frente do paciente, do acompanhante, tudo que tiver na consulta. E algumas frases são emblemáticas que eu falo para todos que estão nessa não dá para operar agora. Eu falo, olha, é melhor eu falar não agora, você sair triste agora, do que depois de 3, 6 meses da sua cirurgia você sair triste. Então você saia triste agora para sair feliz depois. Custe o tempo que custar. E outra, a gente sempre
planeja o melhor para o paciente. O interesse é meu, o interesse é meu também, porque se não ficar bom, ela não vai trazer as próximas amigas, os próximos familiares, né? Então é interesse meu. É a sua carreira também, né? Como cirurgião, de propor bons resultados, de ter um crescimento profissional. Exato. E às vezes o paciente, ele não entende isso, claro. Exato. Porque sempre que o paciente chega para fazer qualquer tipo de cirurgia, naturalmente ele tá num momento sensível da vida dele. Sim. Seja porque ele tá esperando uma transformação, né? Então ele esperou muito tempo para poder se dar aquilo, né? Uma cirurgia plástica, uma cirurgia né, ortognática, uma mentoplastia, por exemplo, que vai trazer uma transformação muito grande. E aí quando ele recebe essa notícia, essa informação, ele tá já mais sensibilizado e, poxa, o doutor não quer me operar. Mas na verdade não é isso. O doutor quer te operar, mas no momento certo, com a indicação certa, e para que você tenha o melhor resultado. E outra coisa que eu falo que também falo assim, respeito todo mundo. Todos os profissionais, cada um tem o seu jeito de trabalhar e sua indicação cirúrgica. Mas, no seu estado, como você está aqui agora, você vai sair, vai passar em 10 cirurgiões plásticos, bem informados, tudo bem. 9 vai falar mesmo que eu. 1 vai te operar amanhã. O que você vai decidir? Decida um dos 9, que não precisa ser eu, mas decida um dos 9 que está fazendo certo para você. Sim. E é isso que eu ganho a cabeça delas, desses pacientes, porque eles entendem que... Não é um interesse seu em operar depois, né? Não, que na verdade é uma indicação, né? E outra coisa eu falo, olha, eu trabalho, eu preciso do meu trabalho, a gente precisa trabalhar para ganhar dinheiro, né? E então eu quero te operar. Eu quero te operar. Você veio aqui, você está intencionada a pagar pelo meu serviço e eu a receber do seu dinheiro para ganhar do meu serviço. Porém, não é o momento ideal. Eu preciso negar isso agora, né? E uma coisa legal também que eu falo, mudando um pouquinho de assunto, a paciente chega e fala, não, mas então eu vou pagar a cirurgia hoje para operar daqui 5 anos. 1 ano, 2 anos. Eu falo, eu não trabalho assim, por quê? Primeiro, eu respeito. Você pode ou não chegar no peso. Se você não chegar, isso aí tem problemas legais depois da gente não fazer a cirurgia e devolução de dinheiro, etc, etc. Mas outra coisa, eu sempre falo, o dinheiro vai guardando você que rende para você, Com não para certeza. mim. Invista e depois depois Exato, fica mais, vai investir muito você perde mais. menos dinheiro. Mas essas brincadeiras eu falo na consulta mesmo, entendeu? Só para ser bem real e bem né? bem honesto, bem né, em ético. relação às expectativas, como a gente estava falando. Exato. E ainda do tema das expectativas e de gerar expectativas pelo que você vê nas redes sociais, com os influenciadores, enfim, pessoas que se intitulam profissionais de uma área que não são, né? Principalmente na área médica. Eu acho bem bacana o papel que vocês, profissionais da saúde, estão começando a fazer com mais força no Instagram e demais redes sociais. Sim. Que é o papel de produzir conteúdo, de vocês serem os influenciadores das próprias áreas. Porque antes era muito comum a gente ver as blogueiras que faziam lipo, as blogueiras que operavam, e elas postavam indo nos médicos, nas consultas, falavam, doutor, faz um vídeo aqui, explica por que eu fiz esse procedimento, pra que esse procedimento serve. E aí a pessoa às vezes ouvia do celular do influenciador, o médico falando que aquele procedimento servia para finalidade XYZ, falava, pronto, mas foi o médico que falou, não foi nem a influenciadora. Então agora eu já sei, já tô com essa informação. Mas não é bem assim, né? Nesse curto período de tempo, nesses segundos de vídeos de story, você não consegue falar a indicação, os riscos, os benefícios, como você falou, a indicação pré-cirúrgica, né? Quais são os requisitos para você ser um paciente habilitado para aquela cirurgia ou tratamento. E aí o papel que vocês fazem de chegar no Instagram, né, tanto nos stories diariamente como nos reels, né, nos posts, explicando pouco a pouco, né, grãozinho por grãozinho, profundamente o que é aquele procedimento, acho que ajuda muito o paciente a quebrar esse tabu de confiar só em influenciadores, em pessoas que fizeram a cirurgia, mas que são pacientes. Que, claro, tem que ter o seu lado ouvido, né? Eu acho que é muito importante também, para que a pessoa conheça qual foi a experiência de cada um. Porque, né, cirurgia não é só a parte boa de ter o resultado depois bonito postando foto de biquíni ou postando selfie lá com um queixinho novo. Tem né? A cirurgia meios, né? tem aquele período pós-operatório,
que é tenso, que a pessoa se sente vulnerável porque ela tá sensível, ela vai precisar de apoio da família, né? Um apoio profissional também, econômico. Então a pessoa tem que ouvir o lado do paciente em relação a isso, né? Aos sentimentos, como é essa experiência. Sim. Mas ouvir o médico, né? E a médica sobre por que fazer. Será que isso é pra você realmente? Né? Será que isso te serve, te atende? Ou será que você às vezes nem precisa? É um outro ajuste? Uma outra indicação. Sim. E nesse sentido, na minha visão jurídica como advogada, uma das ferramentas que mais auxiliam é o termo de consentimento livre e esclarecido. Com certeza. Porque, às vezes, a pessoa até passa na consulta, como você falou, né, doutor? Leva aquele balde de água fria de, olha, não é esse o procedimento para você, ou então, não é agora o momento, vamos emagrecer, vamos fazer um tratamento nutricional aqui primeiro. Mas a pessoa, às vezes, está numa emoção tão grande naquela consulta, porque ela, às vezes, o marido vai dar de presente a cirurgia plástica para ela vai passar em... Primeira consulta, a pessoa tá com os olhos brilhando. E a pessoa chega em casa, nem lembra que você falou aquilo. Das coisas que foi conversado. conversado. Exato. E é muito comum. E aí, quando ela pega realmente aquele termo, e tem pacientes que acham um pouco ruim, eu entendo, né? Puxa, mas esse termo é muito longo, né? Ai, tem que ler tantas páginas. Mas aí, quando a pessoa lê e, né, fica esclarecida, como você bem disse, de todos os riscos, indicações, benefícios, né? Como é o pós-operatório, ela realmente tem a condição, né, de consentir livre e esclarecidamente para a realização daquele procedimento. Exato. Mas eu acho que hoje tá mudando. Eu acho que antigamente se tinha um pouco de preconceito em relação a esses termos. É verdade. Eu vejo que hoje os pacientes, eles até perguntam, mas eu não vou assinar algum termo? Eu não preciso, não né? Tem porque nenhum contrato, eles não se, tem nada. eles se sentem mais seguros, Claro. né? E quando se vê que tem uma parte mais legalizada, né? Nesse sentido. Então, o paciente, ele chega querendo saber realmente esse termo, ele lê o termo, ele gosta de ter isso, gosta de ter o contrato. Isso torna a dinâmica da clínica algo mais profissional. E é isso que a gente quer realmente transmitir, é isso que a gente trabalha, né? Pra gente ter todo esse processo e entregar isso pro paciente. Porque isso é bem legal que você falou, que é muito comum. O paciente chega ansiosa e a gente explica. E não é que às vezes a paciente está ansiosa, nós também. Você vai numa conversa, passa uma coisa ou outra despercebida. Sim, muita coisa. Às vezes um outro médico fala pra gente algumas coisas que passam despercebido. E nós mesmos, como médicos, não conseguimos entender isso tudo. Por isso que tem tudo também por escrito. E às vezes, porque falando agora, explicando mesmo, lá no termo está explicado que a paciente vai ficar 2 a 3 meses afastada de atividades. E ela não sabia isso. Ela tem programação de viagem, ela tem programação de academia. Lá está explicado que ela vai ter que usar a cinta e a placa durante 3 meses. Mas ela não entendeu isso. Ela já acha que tem 2 casamentos, 3 casamentos e já vai... Então, ela vai comparecer em todos e o termo, depois ele gera dúvidas pro paciente que ele mesmo não tinha. Então, ele vai ler, ele vai falar, poxa, mas o que será que é isso? Deixa eu perguntar. E isso é muito legal, porque aí realmente o paciente, ele fala, aconteceu, agora eu já sei como é que eu vou fazer. Estou realmente esclarecido. Isso é o consentimento porque verdadeiro, Porque é isso, na consulta, às vezes a gente não consegue explicar exatamente tudo, né? A gente, obviamente, tenta aprofundar ao máximo, mas que às vezes acaba fugindo uma coisa ou outra, e que ali no termo ele vai ler, ele vai saber. Então, ele sabe justamente essa parte aí. Eu tenho um compromisso, eu tenho que voltar ao meu trabalho. Poxa, mas como que eu vou voltar com a cinta, com a faixa no rosto? Como é que eu vou... Então, isso é legal, esse termo, realmente, para até tirar mais dúvidas. E em caso de complicações também. Cirurgia tem complicações e todo mundo tem, assim como nós temos. Todos precisam saber, E todos precisam saber. E existem, graças a Deus, pouquíssimos casos, mas uma paciente, por exemplo, que teve... E aí ela estava recuperando, de repente abriu um pontinho, juntou um sanguinho, tudo, teve que voltar, dar ponto de novo, parar do zero. Ela falou, nossa, agora que eu ia voltar ao meu trabalho, eu ia voltar a dirigir minhas atividades, tudo. Para tudo. Volta tudo de novo, repouso de novo, medicações de novo. E isso acontece, mas eu sou obrigado, como responsável, a cuidar da paciente. Só que ela tem que estar ciente desses riscos e que aí vai, se acontecer, ela vai ter que... Quando o paciente está ciente, é muito tranquilo. Sim. Mesmo nas intercorrências que ninguém gosta de ter, mas o paciente, ele já não se sente surpreso. E ele sabe isso que ele é ruim cuidado, do paciente, né? É isso que é ruim do paciente. Quando ele é pego de surpresa, ele não sabia disso. Ninguém me avisou. Ninguém me avisou, o paciente se sente seguro a partir daí. Você perde o laço com o paciente naquele momento. Então, se o paciente ele tá ciente daquilo...
Ele fala, pô, não queria, mas já sabia, tá tudo bem. O paciente, ele é outra coisa. Agora, se o paciente não sabia disso, se acontece, é ali que você perde esse vínculo do profissional Da paciente. relação médico-paciente, Aí, exato. aí fica uma situação extremamente desconfortável. Então, por isso que a gente realmente faz, assim, termos específicos para cada procedimento, para cada paciente, para cada especialidade, né? Você, né, que nos ajuda aqui, é importantíssimo esse cuidado com cada procedimento, com cada paciente, né? Então, isso é muito individualizado e muito personalizado para realmente o paciente sair 100% esclarecido. Com certeza. Você falou das redes sociais, é bem legal um ponto aqui da gente comentar, que chega alguns pacientes pra gente, pra mim, por exemplo, e ela fala, não, tudo bem, eu já sei como é que funciona a abdominoplastia, já sei como é que funciona o pós-operatório, já vi. Já vi E todos aí, os seus vídeos. ela fala, já vi seus vídeos, seu vídeo aquele que você fala da cinta, da placa, eu não lembro mais do vídeo. Aí eu vou correr lá, o vídeo faz 6 meses que foi postado. Mas ela te Mas stalkeou, ela já assistiu todos. ela assistiu Não, todos. elas assistem Então isso todos. é muito importante, porque ela vê e a gente vai aos poucos, diariamente, e explica semanalmente, né? A gente Sim. tenta ir explicando um Quando a gente pouco de... quando a gente consegue, né? tempinho. Um pouco de tudo lá, então tá tudo lá. Essas redes sociais também, aproveitando agora esse assunto, né, de redes sociais, da parte, né, os profissionais, né, realmente falando, explicando muito, isso é muito legal, porque abre as portas, abre a visão dos pacientes, né, então os pacientes, eles já chegam no sentido de informação, uma informação mais positiva, né, então o paciente já sabe de algumas coisas, a gente às vezes costuma postar, por exemplo, com pós-operatório imediato, então o paciente, ele já meio que sabe, vai inchar, não vai ficar legal, e a gente fala dessa trajetória, né, pra você Até chegar o resultado ali, final. você tem que passar por aqui, não tem como a gente fazer um desvio, né? Sim. Então, os pacientes, eles já vêm mais informados quanto a isso. Isso é muito legal dessa parte, isso é muito positivo. bom. É muito positivo. Ele Porque já vem mais esclarecido. Porque o pós-operatório, em geral, primeira semana, odeia o médico. Ela quer matar o É a médico. fase, a gente fala que é arrependimento. É a fase do Por arrependimento. que eu Por que eu fiz operei? isso? Que eu Por fui que eu fazer operei? isso, tava quieta no meu canto. Ó, como paciente também. Já fez. Eu É, também eu já fui como paciente paciente, de então, cirurgia plástica. A eu gente falei, quer matar o médico nossa, mesmo. mas Ela que eu sabe, fui né, André? fazer? Ela sabe disso, o André sabe disso. Então, ela é a primeira semana, incha, é chato, é ruim pra comer, é ruim pra dormir. Mas passa, pra chegar na terceira, eu falo que a segunda tá ok, e a terceira, pronto, ela já quer fazer outra. Já tá linda, desinchando, bem, já andando, respirando, Já comendo. começou as Não é um caminho atividades. linear, né? Não. Então, mais precisa passar, né? Faz Com parte. certeza, faz parte dessa elucidação que vocês trazem nas redes sociais. Exato. E um ponto bacana também que eu acho de mencionar sobre o termo de consentimento é o paciente estando avisado, ele já se sente seguro, porque ele Sim. sabe que se aquilo acontecer, você o avisou, e se você o avisou é porque você sabe tratar aquela intercorrência. Exato. Então, é isso isso passa que torna o uma profissional segurança um bom muito grande. profissional. Eu falo que hoje em dia todo mundo sabe fazer tudo, Sim. né? Todo Então, mundo é especialista em todo tudo. mundo é especialista, todo mundo faz, né? Todo mundo é especialista em cada área. Mas o bom profissional é saber lidar com as intercorrências. Acontecer algum problema, você sabe resolver? Isso é um bom profissional, né? certeza. Então eu acho que diferencia bastante. Hoje em dia todo mundo faz curso, todo mundo tem especialização, né? Todo mundo tem um certificado, Todo mundo né? tem um certificado, né? Então se tornou um pouco complicado. popular isso. Se perdeu aquele... Hoje até mesmo as redes sociais, se perdeu, ninguém mais procura o seu currículo, né? Não. Ninguém sabe o quanto eu caminhei pra ser... Não quero me merecer aqui, não é por isso, mas eu tive uma longa trajetória pra ser bucomaxilofacial. Não foi de um cursinho de 1 ano, foram anos de estudo pra ser o que eu sou hoje, pra falar o que eu sou hoje. E eu falo que isso eu consegui e a gente consegue lidar com essa diferença, porque é isso. A hora que acontece alguma coisa, a gente vai saber Sim. quem vai resolver. Vocês sabem tratar. É. E era muito comum antigamente, né? As pessoas indicavam o médico. Deixa eu pesquisar se ele é médico mesmo. Antes Né? Se ele é profissional. Cadê o procuravam. CRO dele, o CRM, o RQE? Deixa eu dar uma verificada. Ninguém mais procura. Hoje todo mundo Eu procura já- Instagram. Já procura o Instagram. E aí eu já vi situação, inclusive, que aconteceu de pessoas intitulando-se médicas e médicos, colocando CRM e RQE falso. Que não é da Também. pessoa, que é de alguém que morreu, É. de outro profissional. E existe. E as pessoas operam. Porque vão no Instagram, né? Olham o Instagram, infelizmente, Se como se fosse iludem uma com isso, vitrine. né? Porque nem todos os profissionais são
como vocês, que falam as partes boas, mas também as partes não tão boas da cirurgia. Sim. Que às vezes um pós-operatório um pouco incômodo, é falar dos riscos também, é falar que nem tudo ali é sobre a transformação também, né? Que existe um caminho para chegar nessa transformação. Nem todos fazem isso. Muitos postam só aquele pós-operatório lindo. Ninguém vai postar pós-operatório feio, né? Ruim. Exato, ninguém quer postar resultado ruim. Então, assim, não haver essa parte do esclarecimento por parte de alguns perfis no Instagram e demais redes sociais faz com que as pessoas sejam, na bem da palavra, enganadas, né? Sim. Enganadas. E aí elas não procuram mais, né, essa especificação para ver se a pessoa é médica mesmo, se ela é cirurgiã bucomaxilo, qual é a especialização, onde que aquela pessoa se formou, se ela tem registro ativo perante o conselho profissional dela. Sim. As pessoas não procuram. Mas é muito comum isso. O que acontece hoje, né, nós temos uma trajetória de faculdade, depois cursos de especialização, residência médica, ambos, né, nós temos mais cursos de especialização, e aí depois hoje a gente vê faculdades, a pessoa saiu da faculdade e ao invés dela ela já sai dando curso Acabou de se de formar. estética. Não E fez aí nem a hora que eu vi, né, ela residência. acabou de se formar. Ela formou ano passado, agora, e ela já está dando curso para outros Curso de profissionais. Imersão. Meu Deus. E aí então fica difícil, porque assim, imagina a pessoa que está aprendendo com Com a essa pessoa É. que não aprendeu, porque assim, não é operar uma face, não é fácil, né? Não. Eu tenho 20 anos, 15 anos de medicina formei em 2010, não é fácil operar uma face, mas ela fez um curso, uma faculdade, um curso de final de semana e ela já dá curso. É muito complicado, eu respeito, mas os pacientes, eles podem... É triste, alguns podem ser enganados, outros ir pelo meio mais fácil e mais barato. Mas ontem eu tive uma coisa bem legal. Uma paciente veio, ela falou que foi uma dessas, colocou uma prótese há 14 anos atrás, num lugar, numa casa, e que depois descobriu que o médico não era cirurgião plástico, Meu claro. Deus. E aí ela veio e hoje ela falou, olha... Na época ficou mais ou menos, ficou muito mais ou menos, mas eu não tinha dinheiro para arrumar. E hoje eu vim e procurei na região aqui, o mais... e, claro, me elogiou, graças a Deus saiu super bem do hospital, mas viu meu currículo, viu meu Instagram, viu minha história, viu que tem informação. Então eu fiquei muito feliz em ouvir isso. Validou você, né? Ela não foi pelo meu vídeo, pela minha roupa, pelo minha... Não, ela foi pela minha formação. Sim. Os nossos pacientes, eu acho que em geral tem muito desse perfil, né? Os pacientes são pacientes que realmente estão preocupados em receber um tratamento com excelência mesmo, né? Profissional, devidamente especializado. Isso, então eles, obviamente, eles olham nossas redes sociais, né? Eu acho que isso também é importante, mas eles não fecham o nosso tratamento, não por conta das redes sociais. Não agrega, só mas agrega, não é o fator principal. Não é o fator principal. Então, eles querem saber onde a gente estudou, o que a gente fez, né? Então, as indicações, né, que são extremamente importantes, mas eu acho que o perfil do nosso público, do nosso paciente hoje é esse, né? Deles conhecerem mais a nossa área de atuação, quanto tempo nós temos isso. E isso realmente faz uma diferença aí. Fica grande. tudo muito transparente, né? Quando é assim. Sim. Fica tudo muito transparente, porque não é assim, eu te conheci na rede social, Não. vim passar em consulta com você, não sei quem você é. Não. Então, o paciente ele já tem uma referência Tem. da tua experiência profissional para poder escolhê-lo como médico, como médica que vai Sim. cuidar dele. Sim. É muito diferente. Sim. Isso faz muita diferença. Faz. E é muito bom pra gente também ter isso. Ter esse reconhecimento dos Sim, pacientes. essa validação mesmo. Essa né? validação. Isso deixa a gente com um dever. Fizemos o certo. Estamos com um dever cumprido ali. Dever cumprido. E uma das últimas perguntas, agora sobre a parte jurídica. A gente estava conversando um pouco sobre os termos de consentimento. Acredito que com vocês, esse é o tópico onde a gente mais resvala, porque são muitos procedimentos diferentes, tanto Sim. da área da plástica, quanto da área, né, da cirurgia bucomaxilofuncional, essa parte mais funcional, bucomaxilofacial. Vou regravar essa, Ju.
Agora falando também um pouco mais da parte jurídica, a parte em que a gente mais bate na tecla com vocês são os termos de consentimento, né? Tanto por ter muita variedade de procedimentos da área da cirurgia plástica, variedade de procedimentos da cirurgia bucomaxilofacial, nessa parte funcional. Mas, na opinião de vocês, o que fez a diferença em ter um jurídico, né, que vocês acham que passou a fazer a diferença quando vocês contrataram, né, o nosso jurídico do escritório? Por que isso é importante para a clínica de vocês? Por que vocês optaram por agregar o jurídico? Posso ir? Pode, claro. Bem. Eu acho, como tudo na nossa vida tem especialidades, assim como na área da medicina, a área de direito é uma especialidade, a área de direito médico é uma subespecialidade da sua área, que eu acho extremamente importante e é inigualável o tratamento e o trabalho que você fornece pra gente. Nós jamais conseguiríamos fazer igual em questões de termos, de suporte para o paciente, suporte para os nossos funcionários em si e para a clínica. Então, ter essa questão jurídica da clínica fez total diferença em todo o nosso andamento, no nosso crescimento da parte da clínica. E eu acho que isso é mostrar um respeito para nossos colaboradores e para os nossos pacientes. Para mostrar para eles que nós estamos preocupados com tudo isso que a gente vai entregar. Tanto de boa cirurgia, uma qualidade na cirurgia. Então, ele tem que ter um contrato disso bem feito, assim como ele tem que estar ciente do termo. Então, são duas documentações muito importantes que a gente precisa, assim como nossos colaboradores da clínica precisam estar tudo bonitinho dentro da lei para eles trabalharem num ambiente legal e respeitado, porque seguro para eles, né? Então, é isso, por isso que faz a gente crescer cada vez mais. Por quê? Claro que no começo, acho que todo mundo deve ser assim, né? Começa e aí tem uma clínica às vezes pequena e aí vai crescendo, vai agregando coisas que elas precisam ser, né, geridas. São fundamentais. Precisam ser geridas por uma equipe específica. Eu não entendo tanto, eu não entendo bastante, por isso que preciso de alguém que entende. Né? Não adianta a gente fazer uma super consulta e entregar um termo, né? Ou nem entregar. Não faz sentido. É crescer sentido. Com segurança, né? Não é crescer de qualquer jeito, Não né? é crescer de qualquer jeito. Então, é isso. Então, o crescimento, ele exige áreas específicas, então exige principalmente essa área de direito para realmente trazer esse conforto para todo mundo, né? Para os nossos pacientes, para os nossos colaboradores e principalmente para o crescimento da clínica. Eu agradeço muito a confiança no meu trabalho, no trabalho do escritório. E vocês são clientes modelos, né? Tem os pacientes modelos, vocês são clientes modelos. Que bom. Porque deixam eu fazer todos os termos específicos para cada área, né? Porque cada médico, médica tem um tipo de perfil diferente, né? Sim. Então é lógico que eu não vou chegar também com documentos prontos e falar, olha, esse pacote, utilize que você vai estar seguro. Sim. Porque não é dessa forma que funciona, né? Sim. Precisa ser algo pensado para a realidade da clínica de vocês. Então, quem são os seus colaboradores, né? Tanto essa parte gerencial da coisa, né? Para que toque o negócio. Então, quem são os seus colaboradores, se eles são seletistas, prestadores de serviços, como que a gente vai regularizar isso? Né? Que procedimentos você realiza? Vamos fazer termos específicos. Qual que é a jornada do seu paciente hoje? Tanto essa parte pré-operatória que vocês mencionaram, desse preparo, seja ele psicológico, seja ele de tratamento nutricional, de tratamento físico, até ele chegar na cirurgia, até o pós-operatório, até ele receber a alta. Isso foi uma coisa muito legal que você comentou, até a gente estava falando em off aqui da gravação, que você já cancelou alguma cirurgia, doutor Guilherme? Sim, já tive cancelamento de cirurgia, já tive negação de cirurgia, mas tudo bem explicado para a paciente. Cancelamento, uma paciente que não estava psicologicamente pronta para a cirurgia, mas ela mesmo comprovou isso e ela mesmo afirmou isso. E então não tem como a gente, né, devido a vários problemas, como bulimias, como depressões, isso são doenças importantíssimas. Assim como problemas pulmonares, hipertensão e diabetes descontrolado, né? Não só da parte psicológica, parte clínica mesmo, né?
tem que suspender, cancelar a cirurgia. É muito frequente a gente suspender e adiar e suspender. Sim. E algumas coisas são negadas mesmo, né? Algumas coisas irreais, né? Expectativas que não podem ser Expectativas que não atingidas. podem. Exato. Meninas lindas, super gentis na consulta, uma conversa super legal, mas ela quer limpar onde não tem gordura, ela quer levantar meio centímetro da mama que não tá caída, e assim, eu falo, eu gosto de falar aqui com você porque eu falo o que eu falo lá na verdade para elas. Sim. E eu não tenho coragem de cobrar R$10 para fazer esse procedimento, porque não vai mudar nada na sua vida a não ser correr risco e você ganhar uma cicatriz à toa. É uma Então, distorção de imagem, né? exato. É. Então, eu estou aqui, se Deus quiser, ele vai me permitir ficar aqui por muitos anos e com o passar do tempo, todo mundo vai ter uma queixa, uma flacidez, um envelhecimento, tudo, e você volta aqui e a gente faz. Hoje, você não tem indicação de cirurgia plástica. E eu quero que você saia bem. A maioria sai entendendo bem, uma ou outra fica brava, mas eu acho que eu estou sendo muito sincero, muito correto, né? E voltando a falar, como a gente conhecemos lá no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, né? No BAPS. Isso foi uma coisa muito boa, que você estava lá e a gente, né, se conheceu. E você já foi muito solícita, muito atenciosa, e a gente não tinha intenção, né, A princípio, não. princípio, e futuramente em novas conversas, a gente já decidimos que queria... A gente fala que todos os nossos colaboradores, enfim, prestadores, né, de serviço, enfim, essa interação, a gente... Eu não sei se é a gente ou a gente tem muita sorte realmente, assim. E você foi uma delas, porque você sempre foi realmente muito solícita em tudo, até hoje você é. Você é muito prestativa, você é muito detalhista e faz muita diferença, porque, como você disse, são duas áreas que têm benefícios estéticos, mas são duas áreas totalmente diferentes, com registros diferentes, né? Da parte jurídica totalmente diferente. E você sempre teve muito cuidado com isso, né? E isso faz muita diferença para nós, né? Esse cuidado, sua atenção, essa prontidão, né? A gente fala com você final de semana. Então... Sim. Quando acontece uma intercorrência, às vezes também. vocês não esperam. Então, por que o Exato. jurídico vai esperar? Exato. A gente tem que estar alinhado, né? E tem que você estar no tá mesmo ali, momento. plantão 24 horas. Exatamente. E a gente agradece muito isso Isso aí. mesmo. Eu que Obrigado. agradeço pela confiança. E é também realmente prestar atenção nos detalhes, Sim. né? Porque quem é advogado, agora falando da minha parte profissional, a gente sabe que na hora, Deus me livre, se acontecer algum problema, quem vai se sair melhor é quem prestou atenção em cada detalhe, né? Então, seja um detalhe de um termo muito bem elaborado, que tenha realmente todas as descrições, né, de riscos e benefícios, seja um contrato de prestação de serviços, seja um prontuário bem preenchido, sejam colaboradores alinhados e treinados, né, uma equipe muito bem estruturada. Então, realmente, quando você faz tudo bem feito, quando você tem essa jornada jurídica bem estruturada, fica até difícil de ter um problema, porque tá tudo muito claro. Você tem que seguir a risca ali, o passo a passo, né? O detalhe de ouvir o paciente, o detalhe de entender, são os detalhes, e sempre seguir a risca aquele caminho que no final dá certo. Exato. Com certeza. E para finalizar o nosso episódio do podcast, gostaria que vocês deixassem um recado para os pacientes de vocês que já passaram lá na Clínica Excelência, ou também para as pessoas que acompanham as redes sociais, que vão estar porventura assistindo esse podcast e que podem um dia virem a ser pacientes da Clínica Excelência. Podem dar o recado. Bom, então a gente quer deixar aqui, primeiramente aos nossos pacientes, a gratidão pelo carinho, o agradecimento a todos vocês pela confiança depositada em nós, na nossa equipe. E para aqueles que ainda não são nossos pacientes, a nossa clínica está de portas abertas, sempre de prontidão para receber vocês em Mogi Guaçu, na Clínica Excelência. E a gente está sempre muito bem-vindo, né? Vocês serão muito bem-vindos para ter o melhor tratamento possível, sabe? Que o maior interessado no seu bem-estar, no seu resultado, para agregar mais para a nossa clínica, somos nós mesmos. Então... o intuito e objetivo realmente de dar aos nossos pacientes é realmente um resultado de excelência, de segurança e, como a Ana mesmo disse, de detalhes. E é esse que é o nosso objetivo, e a gente
vai ficar muito feliz com a presença de vocês lá. E contando com a qualidade, por isso a gente tem uma equipe multidisciplinar muito bem treinada para isso. A gente investe na clínica para investir em vocês. Então isso que é o retorno que nos dão, graças a Deus, com resultados excelentes, mas a gente deve muito à nossa equipe também e Com fica certeza. aqui nosso agradecimento. Com certeza. Muito obrigada pela presença de vocês no episódio. Obrigado Obrigada, você. Ana. Imagina. E para vocês, nossos espectadores, até o próximo episódio.